Olá, como vai? Tudo bem? Espero que você tenha passado uma boa semana, tenha passado um momento agradável aí de oração com o Senhor. E nós hoje estamos reiniciando, né, nossa aula. E hoje vamos falar sobre a igreja local no sentido da sua missão, a missão da igreja local. Convido você a fazer uma oração comigo. Senhor, estamos na tua presença e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, nos ensine a respeito da missão da igreja local, que possamos, Senhor, compreender isso e praticar. Te agradecemos pela oportunidade, em nome de Jesus, amém. Muito bem, você precisa abraçar a sua igreja, no sentido de que você e a sua igreja estejam unidos, de forma que a missão da igreja e a sua missão pessoal tenham a mesma direção. Hoje nós vamos aprender sobre a missão da igreja local. Eu quero citar aqui um escritor chamado Robinson Cavalcante. Ele disse assim: a igreja vive como ela pensa, inclusive em sua missão. Eu vou ler aqui o texto de Mateus 4, 23 e 24. Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo de vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Então, a missão da igreja pode ser resumida, conforme Robinson Cavalcante, em evangelização, ensino, comunhão, serviço e pregação da palavra. A base para essa afirmação é encontrada na Conferência de Lambert, em 1988, que diz assim: proclamar o reino de Deus, batizar, ensinar e incorporar os convertidos a uma comunidade de fé e despertar o coração dos fiéis para respostas de misericórdia às necessidades humanas e denunciar as estruturas iníquas da sociedade. Esse ponto de vista bastante interessante, baseado e esclarecido pelo evangelista Mateus, tomando Jesus como paradigma da missão da igreja, é um imperativo bíblico à igreja, que é a sua missão. Esse imperativo já faz parte da sua vida. Em outras palavras, a igreja de Cristo, representada pelas igrejas locais, que são caracterizadas pela missão e a sua atuação onde ela está inserida. Então eu quero aqui fazer uma leitura de 1 João 4:20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então vamos pensar um pouquinho aqui. Tem 4 perguntas que eu gostaria que você respondesse. Como você acha que pode fazer a diferença para as pessoas que estão ao seu redor? O que você pode fazer para mostrar a diferença para quem está junto com você? A segunda pergunta: qual o sentido de santidade para você? Terceira pergunta: quais são as áreas da sua vida que é preciso maior santificação? E quarta pergunta: quais são as maneiras de uma igreja local fazer a diferença em sua sociedade? Bom, eu perguntei assim rapidamente. Você pode depois, ao ouvir de novo esse estudo, dar uma pausa, pegar um pedaço de papel aí e responder essas perguntas, tá bom? Eu vou ler agora Lucas 4, 16 a 21. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. E foi entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, e me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos
e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Amém. Bom, eu queria fazer uma afirmação aqui. Você que está me ouvindo tem uma missão. Exatamente, você tem uma missão. A sua missão começa com a sua vocação cristã. Você é separado do mundo para glorificar a Deus. A salvação de Deus é pela graça dele e tem um propósito bem definido. Deus nos salvou para o servirmos. Não fomos salvos para ficar parados, esperando alguma coisa acontecer, uma caravana que vai nos levar até o céu. Não, Deus tem um propósito para as nossas vidas que ele alcançou com a maravilhosa graça e a sua presença em nós. Então, a salvação no livro de Êxodo, ela é paradigmática em toda a Bíblia. O livramento que Deus realizou com os hebreus, o seu povo escolhido e separado, isso é santo, levou-os à terra prometida. Isto é um modelo de salvação que se repete até hoje, passando pelo sacrifício de Cristo. A salvação é eficiente e é aplicada a cada pessoa que ouve o chamado do Senhor e crê nele. Assim como Deus libertou o seu povo do Egito, em Jesus Cristo, Deus nos libertou para constituir um povo. Por certo, a experiência da salvação é individual, mas a vivência da salvação, ou seja, a santificação, é um processo coletivo. Eu vou ler 1 Pedro 1, 13 a 16. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Eu quero fazer uma citação agora de John Stott, que ele escreveu em 1981. O tema essencial de toda a Bíblia, desde o começo ao fim, é que o propósito histórico de Deus é chamar um povo para si mesmo, que este povo é um povo santo, separado do mundo, para lhe pertencer e obedecer, e que a sua salvação é que a sua vocação é permanecer fiel à sua identidade, isto é, ser santo ou diferente em todo o seu pensamento e em todo o seu comportamento. Então, o que é missão? Nós precisamos considerar o sentido da palavra missão no contexto da igreja local. Em primeiro lugar, vamos considerar o chamado de Abraão. Gênesis 12, 1 a 3. Está escrito assim: Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de vocês todos os povos da terra serão abençoados. Então, olha que interessante. Deus ordenou a Abraão que saísse do meio lá da sua terra, do meio da sua família, e fosse para um lugar futuro e desconhecido. Porém, o Senhor prometeu abençoá-lo e abençoar o mundo por meio desse servo fiel. Nós podemos aprender que a missão da igreja, que começa em Abraão, faz eco em nossa vida quando estamos dispostos a ouvir a Deus. Em segundo lugar, Deus levou José ao Egito e a sua soberania e os seus propósitos maiores que os aparentes desencontros e infortúnios ocorridos na história desse homem de Deus e da sua família. Em Gênesis 45, de 4 a 8, Gênesis 45, de 4 a 8, Deus preservou um remanescente piedoso na terra durante a fome,
para cumprir o seu propósito de ser conhecido entre todos os povos. Eu quero fazer uma leitura aqui de Jeremias 7, 25 e 26. Desde a época em que os seus antepassados saíram do Egito até o dia de hoje, eu lhes enviei como meus servos, os profetas, dia após dia, mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Antes tornaram-se obstinados e foram piores que os antepassados deles. Olha que situação aqui. Na história da missão de Deus, as pessoas não confiaram em Deus. Elas tiveram propósitos distintos daqueles que Deus tinha, mas Deus continuou cuidando da história. Depois que Deus libertou o seu povo oprimido das mãos de Faraó no Egito, lá em Êxodo 3:10, diz assim: Vá, pois, agora, eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Após isso, o povo, ele foi para a terra prometida, ele teve uma sucessão de profetas que ensinaram, que advertiram, que exortaram o povo de Deus. E mesmo quando o povo se recusou a ser fiel a Deus, o Senhor continuou se importando com eles, como ele faz conosco. O ponto principal dessa história é a atuação de Deus a nosso favor. Isso aconteceu quando ele enviou seu filho Jesus Cristo. Paulo, ele coloca assim: num tempo de plenitude dos tempos, que está escrito em Gálatas 4, 4 e 5. Deus enviou o seu Filho para que, por meio dele, fôssemos salvos, resgatados, restaurados para Deus. Jesus, portanto, é o centro da missão de Deus. A partir da missão de Cristo, a igreja é comissionada para prosseguir na sua missão na terra até a sua segunda vinda. A Bíblia deixa isso claro no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. Esse trabalho de dar seguimento à missão de Jesus em seu nome, a gente dá o nome de a Grande Comissão. Se o propósito da vinda do Filho de Cristo, do Filho de Deus, que é Cristo, ao mundo, foi singular, o propósito da missão da igreja também é. O Pacto de Lausanne nos ajuda a entender a continuidade da missão de Cristo através da sua igreja, ao declarar que nós afirmamos que Cristo envia o seu povo redimindo ao mundo, como o Pai enviou, e isso conclama para um envolvimento profundo e dispendioso no mundo. Em outras palavras, quando se diz que a igreja tem uma missão, a missão da igreja é a continuidade da sua missão, da minha missão. Você é alvo da missão de Deus, mas também é instrumento desta missão. Eu queria deixar aqui 4 textos que eu não vou ler agora, mas vou pedir que você anote para você ler. E veja se você está alinhado com esta missão destes textos. Mateus 28, 18 a 20, Marcos 16, 15 e Lucas 24, 47. Também Atos 1, 8. Então pare por um momento e ore ao Senhor e pergunte: qual é a minha missão na terra até que o Senhor volte? Dedique tempo de oração em silêncio, esperando Deus falar com você. E em seguida você anote num pedacinho de papel o que você recebeu de Deus para a sua missão aqui na terra. Ok? Muito bem, eu quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui, que Deus abençoe a sua vida. E no próximo domingo nós vamos continuar com este assunto, compreendendo a visão local, tá bom? Um grande abraço para você aí, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.